Ela é embaixadora oficial da AgriShow 2022 e presidente da Câmara Setorial da Pecuária na Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo. Ela é Cris Moraes. Ela vai falar da importância da AgriShow e as novidades do agronegócio esse ano por lá. Cris Moraes, bom dia. Oi, pessoal. Mega bom dia. É uma honra estar aqui compartilhando com vocês e queria enviar um abraço a todos os telespectadores. Muito bom. Num dia importante em que nós também noticiamos aqui a escolha definitiva, a efetivação do Chiquinho Maturo, que é presidente da AgriShow, como também novo secretário de Agricultura do Estado de São Paulo, né? Um momento muito feliz, inclusive, para todo mundo, né? É mega honra para ele, mas é mérito de muito fruto, trabalho de toda uma vida dele, dedicado à produção do agronegócio brasileiro sustentável. Então, e nós também ficamos muito orgulhosos de ver o amigo, né? Como a gente chama, o seu Francisco, o Chiquinho, também não só como presidente da AgriShow, mas também como secretário da Agricultura do Estado de São Paulo. Para as pessoas conhecerem o seu trabalho, além da função de embaixadora da feira, você é presidente da Câmara Setorial da Pecuária na Secretaria. O que faz esta Câmara lá? Bacana. Bom, eu vou me apresentar. Eu sou a Cris Moraes, eu sou engenheira civil, também sou produtora rural e eu hoje estou como presidente da Câmara Setorial da Pecuária na Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo e eu também sou a coordenadora do SEMEC, do Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura, que pertence à FACESP, a Federação das Associações Comerciais de São Paulo. E também agora, só para complementar, assumimos também, né, todas as confederações das associações comerciais do Brasil, com uma capilaridade aí de mais de 2.300 associações comerciais do Brasil. Então, eu faço eu sou a coordenadora do agro, na parte feminina, em relação às mulheres. Então, assim, a Câmara Setorial, ela tem o grande papel do diálogo entre todo o elo da cadeia produtiva da pecuária. Então, vai desde os pecuaristas, dos frigoríficos, do próprio governo em relação às políticas público-privadas, toda a parte também de medicamentos, as normativas, para quê? Para que a gente, dentro do elo da cadeia produtiva, nós tenhamos cada vez mais um diálogo harmonioso entre todos os envolvidos, porque focando sempre, né, em dois pilares, né, que é o bem-estar animal, a sustentabilidade, porque a convergência de tudo isso é a comida que chega no prato na casa de cada um. E é uma questão, sim, de saúde pública, né? Saúde alimentar. Então, é muito bacana esse diálogo e essa construção de normativas, de melhoramento também de ideias que a gente troca, para quê? Desburocratizar, mas sempre focando nesses dois itens, né? Então, temos grandes desafios, como sempre, mas o elo é muito harmônico, de muito diálogo e de muito respeito, né? E acho que, às vezes, as opiniões divergentes, elas vêm sempre de uma forma construtiva, né? Então, o objetivo de todos nós é construir e garantir a segurança alimentar, que chega principalmente não só na carne, né, mas de outros produtos que derivam da pecuária. Então, Cris, é claro que tudo isso aí é importante, e a secretaria é exatamente aquela que tem que cuidar dessa produção, mas cuidar também do ponto de vista do interesse do consumidor, e no caso da pecuária, a pergunta não está muito no contexto da entrevista, mas eu vou fazer, porque seguramente um monte de gente que está te vendo pela TV, aqui em toda a região, ou te ouvindo também, certamente queria ter essa oportunidade, por isso que eu vou fazer a pergunta por eles. O preço da carne vai baixar? Olha, isso é algo que todos desejamos, né? É? Mas existe uma série de fatores, né? Que aí é todo o elo da cadeia produtiva. E vamos lembrar que hoje a gente vive no Brasil, mas o mundo é globalizado, né? Com informações e tal. Então, assim, hoje nós estamos com um grande problema no planeta, que é essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que essa guerra tem que parar, por conta também dos fertilizantes, né? Grande parte dos fertilizantes, 90%, são importados da Rússia e da Ucrânia. Então, acaba criando uma consequência, né, de aumento do valor numa escala
de cada item, né? Então, os fertilizantes, então aumenta o valor do fertilizante, aumenta o custo de produção e acaba, numa consequência, aumentando na cadeia toda, né? Agora, também temos outros fatores, né? Nós estamos vivendo um momento de inflação, um momento de crise, o preço dos combustíveis, né, que tem que baixar, ninguém está aguentando mais pagar esses valores muito são caros. E vamos lembrar, né? A gente fala assim, quando a gente vê uma carne, né, no prato, a gente tem noção do trabalho que foi feito, reverso, para poder chegar a tudo aquilo. Então, assim, no mínimo, foram mais ou menos aí 21 meses, né, para o gado chegar no momento de abate, né? Isso quando a gente está falando de um gado de cortes, de acordos bilaterais, exportação, chegando até a falar em marmoreio, qualidade de tudo isso. Então, assim, é um trabalho de longo prazo, né? Incluído bem-estar animal, sustentabilidade. Eu acho que cada um tem que fazer a sua parte. Essa grande desvalorização do real frente ao dólar também impacta em tudo isso. Então, o que nós precisamos? Precisamos que todas as pessoas estejam unidas para a gente conseguir frear inflação, reduzir o câmbio, a gente conseguir baixar os valores dos insumos, tem que ter outras alternativas. A gente sempre fala aí no diálogo, o Brasil tem condições sim, não ser apenas exportador de alimento, mas aqui de fazermos a produção dos fertilizantes, né? O Brasil tem essa condição, e aí você vai criar mais investimentos, mais ciência, mais pesquisa, mais tecnologia, e você vai criar mais mecanismo de sermos o brasileiro mais empreendedor. Você cria também a geração de empregos, você também aumenta a qualidade educacional das pessoas, porque as pessoas vão ter que estudar, vão ter que se pesquisar, vão ter que fazer investimentos em fábricas. Então, mas sempre pensando na sustentabilidade. Então, o Brasil tem os itens aqui no Brasil, precisa de um planejamento governamental para que o Brasil não fique nessa dependência dos fertilizantes que vêm lá de fora e também dos defensivos. Tudo isso é verdade, isso acaba atrapalhando a possibilidade do preço baixar. Mas, por outro lado, o pasto está verdinho, esteve verdinho por um bom tempo, e por isso o boi está gordinho, e o cara está com uma boiada grande, mas o pasto agora tende a secar, então uma parte aí ele vai ter que vender. Nem isso pode proporcionar uma baixa no preço para o consumidor? Esse assunto é um assunto, assim, a gente vai ter que entrar mais um pouquinho no detalhe, né, dos lotes, né? Então, assim, nós temos basicamente no Brasil 2 épocas do ano, né? Então, a época das secas e a época das águas. Nós estamos saindo da época das águas e entrando na época das secas, né? Ok. Mas vai depender muito de cada produção, de cada produtor rural. Então, eles têm as épocas que nasce na época de desmama. E aí vai muito da decisão do pecuarista no momento que ele vai fazer o abate. Então, ele tem que fazer uma programação dentro do que ele deseja, se ele vai querer vender na época das águas ou na época das secas. Quando a gente percebe na flutuação nos últimos anos, a gente tem escala de abates 365 dias no ano, que não fica só no Brasil. Tem que os frigoríficos também vão cumprir os contratos internacionais, desses acordos bilaterais, e que está envolvido muito aí as questões sanitárias, né? Que é onde tem o pecuarista de fazer a lição de casa dentro do pasto, né? Dentro da porteira. Então, a gente consegue no Brasil, dando comida para a planta, é até o projeto que eu tenho, né? Que é a mega lavoura de arroba da pecuária de corte, nós aumentamos a unidade animal por hectare, dentro da mesma área, principalmente na época das águas. Para quê? Para fazer uma lavoura produzida mais barata. Na época das secas, a gente faz uma compensação, né? Para poder, dando a continuidade da evolução da era e do peso do gado. Mas isso tudo depende da entrada e saída que o pecuarista tem dentro da sua propriedade. E a decisão dele de venda vai estar toda articulada naquele planejamento que ele fez e principalmente no controle de custos dele durante a cria, recria e engorda. Por exemplo, no meu caso, eu faço recria, eu não crio boi aqui dentro da fazenda. Eu compro o bezerro, desmama, faço a recria e a terminação aqui. Então, eu tenho a entrada e saída. E aí, olhando dentro da época do ano. Então, isso também é muito volátil dentro de cada pecuarista, né? Mas a gente sempre sugere, né? Vamos fazer uma lavoura barata com sustentabilidade. Só vou dar uma informação que eu acho muito legal, porque isso a gente vai ver na AgriShow. A gente conseguir fazer, com tecnologia da agricultura de precisão 5.0, aumentar a unidade animal por hectare. Por quê? Você não mede mais o produtor rural pelo tamanho da sua área, mas sim pela capacidade que ele tem de aumentar a produção dele.
No meu caso, eu faço a pecuária. Mas eu não utilizo só os pastos, eu também utilizo, principalmente na época das secas, a suplementação com o vagão autocarregável. E esse vagão eu preciso de uma produção de cana ou de milho. E aí vai depender de todo o planejamento que eu fiz com a minha equipe, de agrônomos, zootecnistas, veterinários, num planejamento físico-financeiro para o meu alvo, que é o abate. E, no entanto, sua formação, hein, dona Cris, é de engenheira civil? Sim, eu sou engenheira civil. Que legal. Que reviravolta, hein? Não, na verdade, o engenheiro, quando você faz engenharia ou qualquer outra faculdade, te prepara para a vida, né? Então, quando você fala no gado, é muito planejamento, né? Porque o valor envolvido para produzir um boi, um abate, um boi aí 0,2 dentes, com camada de gordura, seguindo os protocolos dos acordos bilaterais, é muito dinheiro que vai investir. Então, tem que fazer muita conta. Mas, assim, você não precisa ser engenheiro, né? Você tem que ser empreendedor. Aí vem a situação, né? É você ser empreendedor, você estudar, buscar ciência, pesquisa. E nada melhor do que a AgriShow agora, porque você vai poder ver lá as últimas aplicações, não só na área de maquinários, porque você maquinários sustentáveis, mas também em relação aos drones, aos vantes, a todo o mapeamento, às startups, a tudo que tem de último lançamento dentro da produção do agronegócio brasileiro sustentável. Mesmo na pecuária, há poucos dias eu gravei, inclusive, narrei um filme de uma grande corporação aí de fazendas no Mato Grosso, e eles mostravam nesse material corporativo exatamente os drones localizando as boiadas lá, toda a movimentação do rebanho para o dono. Interessante, né? Muito, olha, quem imaginava isso, sei lá, pouco tempo atrás, né? Impressionante. Olha, pra você ter uma ideia, eu faço aqui. O meu projeto, para você ter uma ideia, os drones vêm, eles fazem um mapeamento e também, por quê? Porque cada pasto aqui a gente trata de uma maneira. Então, assim, cada pasto é cada pasto, cada boi é cada boi. E a gente tem que, para fornecer a comida para a planta, né, os adubos corretos, a gente tem todo o envolvimento do time de cientistas. Precisamos dos centros de pesquisas para poder ver os resultados deles, que foram feitos de pesquisas, ciência e tecnologia, para a gente aplicar e usar a inteligência territorial e também a inteligência de sistemas, né? Para quê? Porque a gente tem que entender o que precisa ser feito para colocar nos sistemas. Então, você tem que fazer um memorial de cálculo para poder colocar nos sistemas e ver o resultado de um planejamento que você vai fazer. Agora, vou te dar um exemplo. Eu tenho aqui dentro da minha propriedade um vagão de última geração, só para você ter uma ideia, autocarregável, ele desce a fresna, faz a mistura, o lançamento com uma balança eletrônica acionado pelo cardan do trator. E eu consegui fazer o que é isso? Com sustentabilidade. Quer dizer, eu pude gastar, eu tomei uma decisão de comprar o maquinário do vagão, que faz fornecer a comida para o gado, principalmente na época das secas, tá? Para poder fazer, e eu uso isso muito na terminação, tá? Na terminação, que seria os 100, 90 dias finais para ir para o abate. De última tecnologia, mas eu consegui fazer uma restauração em 2 tratores que têm mais de 25 anos. Então, é o equiparamento de sustentabilidade. Cada passo a gente trata como um passo. Então, para você ter uma ideia, então, com todo esse cenário do voo do Vante, de toda a parte da análise do solo, de alta precisão, que aí vai para o laboratório, a gente trata cada passo sendo cada passo, cada boi sendo cada boi, isso tudo está dentro da nuvem, a gente tem todo esse controle. Então, quando vem fazer o nivelamento do solo, que a gente estava até falando dos fertilizantes, né, para fazer uma lavoura produzida a pastagem mais barata na época das águas, a gente só faz o lançamento aonde realmente precisa. Por quê? Foi todo feito aquela inteligência dos drones, do mapeamento do Geofert, e junto com a tomada de decisão. Então, aplica onde é necessário aplicar. Só para você ter uma ideia, só de lançamento de calcário, eu cheguei a ter 30% de economia utilizando essas tecnologias. Mas, Cris, eu tô te ouvindo aí encantado com toda essa tecnologia e tudo, mas me lembrei daquele capial, aquele sujeito que tinha meia dúzia de vaquinhas lá e toda manhã ele vai ia com um baldinho, a peia, tudo para amarrar e tal, para ideia, aquele negócio. Esse cidadão aí, ele existe ainda? Se existe, ele vai sobreviver a isso tudo, esse mundo novo? Mas existe, mas todo mundo sempre partindo para a criatividade e também para o empreendedorismo, né?
Então, assim, o produtor rural, ele por natureza dele mesmo, ele é um grande empreendedor, né? Dentro da fazenda. Então, ele vai também buscar essas informações de ciência, pesquisa, tecnologia, para ele também poder aumentar a renda dele, né? Porque no final é para isso. Por isso que eu comentei com você, a gente não mede produtor rural mais pelo tamanho da fazenda, mas pela capacidade da área que ele tem e aumentar a produtividade. A gente vê grandes exemplos aí de pequenas áreas, no meu caso até, que é uma pequena propriedade rural que viralizou pelo Brasil inteiro. Por quê? Empreendedorismo, capacitação, fui estudar ciência, pesquisa, tecnologia e o grande diálogo entre todo elo da cadeia produtiva. Ok. Olha, o que faz a presidente da Câmara Setorial de Pecuária da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, Cris Moraes, a gente já aprendeu e entendeu. Agora, qual é a tua função, neste ano particularmente, como embaixadora oficial da AgriShow 2022? O que faz esta embaixadora, eu imagino, mas era bom que você dissesse. Qual é a função? Na prática, o que é que vocês fazem? Compartilhar com todo mundo o que tem de últimas novidades dentro da AgriShow. Não só em maquinários, mas também nas palestras, também nas startups, em todo o elo da cadeia produtiva. Então, para a gente dar mais capilaridade, para que essas informações do agro, da produção do agronegócio, chegue a todo cidadão, não só do estado de São Paulo, mas o povo do Brasil inteiro. E hoje, com essa situação que nós temos das redes sociais, isso chega no planeta. Então, é muito saudável toda essa jornada de compartilhar conhecimento e estimular o empreendedorismo também para outras pessoas com manejo, bem-estar animal, ciência, pesquisa e tecnologia. É isso. Cris Moraes, embaixadora oficial da AgriShow deste ano, presidente da Câmara Setorial de Pecuária e da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo. Foi um enorme prazer falar com você, é muito bom ver gente dinâmica, gente que está afim mesmo de fazer sempre o melhor dentro de cada setor de atividade, né? E a gente precisa de gente assim, né? Enquanto às vezes cansa ver algumas pessoas chorando pelos cantos, reclamando das coisas. É muito bom conversar com gente que leva o astral, vamos lá, tem problema, é para ser resolvido mesmo, é para testar nosso poder de superação e tudo. E esse ânimo todo aí me faz imaginar então que de fato o Chiquinho ou a secretaria estava certo quando a escolheu como embaixadora, porque exatamente esse é o pique que tem que ter uma embaixadora de uma festa como essa. Um grande abraço, muito obrigado pela gentileza, viu, Cris? Mega gratidão. Encontramos todos vocês na AgriShow presencialmente esse ano, de 25 a 29 de abril. Se Deus quiser. Muito obrigado. Bom dia, Cris. Mega gratidão.